Ítalo, com H e sem. Cadê os meninos? Aí não? Ninguém tá aí? Exacerbação. Bruna. Exacerbação. Eu escrevi errado. Ótimo, então vamos lá. Vamos começar então com os recadinhos, lembrando que semana que vem nós temos aula prática normal, ok? Independente aí da questão do OSCE, o 7º vai ter aula normal, tá? Então vocês, depois lá da prova de vocês, que na verdade é na quinta, vocês vão normalmente para as unidades, tá bom? Então, bora começar. A gente vai falar de manejo da exacerbação asmática na infância, tá? Aqui, gente, a gente vai falar do que nos interessa da asma para o pronto-socorro, tá? A gente não vai falar da parte lá do posto de saúde, da classificação da asma. Aqui é a questão mesmo da exacerbação, tá? Para lembrar um pouquinho, a asma, ela é uma importante causa lá da procura do pronto atendimento. Quem está no pronto atendimento vai ver pelo menos um caso de asma, tá? Apesar da gente estar aí entrando no verão e a gente tem mais casos no inverno, na primavera, a gente tem visto muito caso de asma agora porque as crianças estão voltando para a escola, tá? Mas é muitíssimo comum e às vezes a grande maioria dos nossos pacientes que estão lá no pronto-socorro são pacientes com asma, tá? Às vezes, as exacerbações asmáticas, elas, além de terem um impacto importante aí na questão do pronto-socorro, ela também tem um impacto no custo indireto, né? A gente tem mais pais ausentes do trabalho, tá? E a gente também tem mais crianças aí ausentes na escola, o que pode reduzir o aproveitamento dessas crianças. Então, é muito importante que a gente tenha uma asma bem controlada para que isso não aconteça. Aí é o papel do pronto não, lá é o papel do posto de saúde, que é o controle desses pacientes para que eles não evoluam com episódios de exacerbação, tá? A fisiopatologia é a mesma que vocês já estão cansados de saber, né? Então, é uma doença inflamatória crônica, a gente tem uma hipersensibilidade das vias aéreas inferiores, a gente vai ter uma limitação aí na exacerbação variável desse fluxo aéreo, tá? Por causa desse edema, essa quantidade de secreção, tá? Esse processo todo inflamatório, aí do lado vocês estão conseguindo ver as alterações, tá? Tanto na parte muscular quanto no aumento da secreção, tá? E os sintomas respiratórios, às vezes eles podem ser reversíveis espontaneamente ou precisar aí do beta-2 agonista para a resolução desses sintomas, tá? A apresentação clínica também vocês já conhecem do 6º período, né? São episódios recorrentes de sibilância, falta de ar, chiado, que é o que a mãe mais queixa, que o menino tá chiando, tá? Aperto no peito, tosse, principalmente à noite ou pela manhã ao despertar, mas pode acontecer em qualquer horário do dia, tá? Tem um componente genético importante, então aí às vezes perguntar para a família lá no pronto-socorro se tem mais algum familiar que tem asma, vai nos ajudar a fazer o diagnóstico do paciente, tá? A relação com a exposição ambiental é muito comum a gente ter nesses episódios chuvosos, né, que não acontecem mais, mas nos episódios chuvosos a gente tem as casas que mofam por causa da umidade, aí os pacientes começam a ter mais crises, e agora, nessa época seca, as queimadas, né, próximos às residências dos pacientes. Inclusive, nosso caso de ontem, ele teve uma exacerbação grave por causa de uma queimada na casa do vizinho, tá? E outros fatores aí específicos que vão gerar tanto uma exacerbação como manutenção dos sintomas desses pacientes aí em domicílio. Então, sempre tem essa questão ambiental e genética para a gente avaliar, tá? A exacerbação, então, é um episódio agudo do agravamento dos sintomas, então o paciente vai chegar para a gente com falta de ar, tosse, né, a gente dispneia, tosse, sibilância, queixando aperto no peito, e isso tudo é causado por uma obstrução do fluxo expiratório, tá, gente? Então, o paciente fala que o ar entra, mas o ar não sai.
e aí por isso que a gente vai ver que os pacientes acabam tendo um tempo expiratório prolongado associado à doença, tá? O paciente chegou para a gente no pronto-socorro, pisou no pronto-socorro, tem esses sintomas então, uma queixa de sibilância, já até escutei o paciente realmente, ele tem uma sibilância, esse aperto no peito, a dispneia, tá? A mãe queixando a chiadeira. Primeira coisa é a gente utilizar o instrumento de avaliação clínica, que a gente vai classificar a gravidade dessa exacerbação de asma para a gente poder decidir o manejo. Gente, a classificação da asma, ela é essencial para o manejo. Se a gente não classifica, a gente não vai conseguir jogar esse paciente aí nos nossos fluxos, tá? De manejo e não vai conseguir manejar ele adequadamente, tá? É um instrumento, obviamente, validado acima de 2 anos, a gente sabe muito bem isso, né? Porque aí, abaixo aí dessa idade, a gente tem os lactentes sibilantes, né? E a gente tem que conversar deles separadamente, não abordá-los como asma, tá? E o instrumento de avaliação clínica, que é o que a gente usa na prática, que é o Pediatric Asthma Severity Score, que é o PASS ou PAS, ele vai classificar a exacerbação asmática em crise leve, moderada e grave, tá? A ideia é que a gente rapidamente note quais são os pacientes que vão precisar de intervenções e cuidados críticos, tá, gente? Para que esse paciente seja abordado o mais rápido possível. Lá no PAS, então, a gente vai utilizar um score que vai avaliar frequência respiratória, saturação de O2 em ar ambiente, tá? Não é no catéter nasal ou na máscara, a ausculta pulmonar, os sinais de esforço e a dispneia, tá? A frequência respiratória ele vai dividir por idade, a gente já sabe que nas diferentes idades a gente tem frequências diferentes, tá? Então, de 2 a 3 anos, a gente vai ter 3 pontos se eu tiver uma frequência respiratória acima de 40, tá? Se for de 4 a 5 anos, aí acima de 36, 6 a 12, 31, e maior de 12 anos, 28, tá? Obviamente, a gente não precisa decorar o PAS, mas a gente tem que ter ele para poder checar quando a gente vê o paciente chegar, tá? A saturação de O2 e a ausculta pulmonar. 1 ponto para os pacientes que têm uma ausculta pulmonar normal ou sibilo no final da expiração, tá? 2 pontos para quem tem sibilo só expiratórios e 3 pontos para quem tiver sibilos tanto inspiratórios quanto expiratórios, ou aquele paciente que tiver uma ausculta diminuída difusamente, tá? Cuidado com os pacientes de tórax silencioso, aquele paciente que a gente ausculta e a gente não tá vendo nem entrada de ar. Esse paciente tá muito grave, tá? Os sinais de esforço respiratório, se ele tem 1 ou nenhum, ele ganha 1 ponto, 2 sinais de esforço, ele vai ganhar 2 pontos, e 3 ou mais, 3 pontos. Aí ficou facinho, tá? E a dispneia, se ele tem frases completas ou murmúrio ou balbucia, ele vai ganhar 1 ponto, tá? 2 pontos para frases incompletas ou choro curto, e aí é importante isso, né, para os pacientes mais jovens aí. E 3 pontos para frases curtas ou monossilábicas ou o grunhido, tá? Pacientes que tiverem, então, nesse score, uma pontuação menor ou igual a 7, ele tem uma exacerbação de asma leve. Se for entre 8 e 11, eu vou ter uma exacerbação de asma moderada. E se for maior ou igual a 12, eu tenho uma exacerbação de asma considerada grave. Vamos falar um pouquinho aí do que a gente precisa ter para atender esse paciente, tá? Então, se eu estou disposta a atender um paciente com asma, eu preciso ter oxigenoterapia, tá? No meu serviço. O oxigênio a gente vai utilizar para os pacientes que tiverem hipóxia, tá? Vocês vão ver que a maioria dos quadros leves não vão precisar de oxigenoterapia, ou seja, o pós-saúde daria conta, tá? E ele está indicado para manter uma saturação de oxigênio acima de 92% aí para os quadros moderados e graves, tá? A gente sempre fala lá na prática que para cada doença a gente espera uma saturação, tá? E aí, para asma, atualmente, a gente espera acima de 92%, tá? A outra medicação, e talvez a mais importante de todas, é o beta-2 agonista de curta duração, tá, gente? Esquece o de longa duração lá do posto, tá?
O beta-agonista de curta duração, a gente vai ter disponível o salbutamol, 100 microgramas por jato, e o fenoterol, tá? Os dois são utilizados por via inalatória e são aí os nossos agentes de primeira linha, tá? As doses iniciais, elas vão ser administradas a cada 20 minutos, 3 vezes. Então, a gente vai ter sempre um tratamento inicial da asma que dura 1 hora, tá? Então, essa primeira hora eu vou administrar 3 vezes a cada 20 minutos. E, sequencialmente, eu vou avaliar como esse paciente vai precisar desse beta-2 agonista, tá? A dose do beta-2 agonista a ser administrada, ela não é muito bem estabelecida, então vocês vão ver que existe uma variabilidade aí, principalmente em relação à gravidade do paciente e atualmente em relação à idade, tá? Ela vai ter que ser individualizada para cada paciente, então vocês vão acabar decidindo aí pela gravidade, idade e ajustar a terapia conforme a resposta, tá? Se eu fiz o ataque uma vez, o que eu chamo de ataque? O ataque é essa dose repetida a cada 20 minutos por 3 vezes. E eu não tive uma resposta adequada, eu posso, por exemplo, aumentar a dose desse beta-2 agonista e repetir este ataque, tá? Então, isso pode ser feito, a gente vai ver melhor lá no nosso fluxograma, tá? Existe disponível também o salbutamol venoso. Então, além do salbutamol inalatório, o salbutamol venoso, tá? A gente usava ele muito antigamente. Hoje, a gente não tem evidência que suporte o uso do salbutamol venoso nesses pacientes com exacerbação, exceto, tá, em pacientes que estão, às vezes, em terapia intensiva, tá? Ali esse paciente que está prestes a ser entubado, e que não estão conseguindo manter um fluxo adequado para o uso de um espaçador ou mesmo para uma micronebulização. E aí a gente pode individualizar esse uso do salbutamol venoso lá na UTI. Cuidado, salbutamol venoso tem múltiplos efeitos colaterais, tá? Que a gente vai ter que estar atento a esse uso, principalmente lá na UTI. Entre eles, né, a queda do potássio, tá? E arritmias e também taquicardia, tá? Então, isso tudo vai ter que ser avaliado durante essa observação aí na unidade de terapia intensiva, tá? Os corticoides sistêmicos, eles são indicados na maioria das crianças com exacerbação asmática, tá? E a gente vai notar o efeito dele entre 2 e 4 horas. Nas crises leves, a gente não tem indicação. Logo na chegada do paciente, a gente primeiro vai ter que ver a resposta desse paciente ao uso do beta-agonista para avaliar o uso ou não do corticoide. E, gente, muita atenção aqui. Via oral e venosa tem a mesma eficácia, tá? Então, a gente vai sempre preferir a via oral de administração dos corticoides, ok? Quando que a gente não vai usar a via oral e vai usar o venoso? Quando o paciente não tem condição de ingerir. Vômitos incoercíveis, aquele paciente que está com tanta dificuldade respiratória que ele não está coordenando deglutição, esses pacientes, eles vão para a via parenteral. Todos os outros vão utilizar corticoide oral, tá? Às vezes isso aí não entra na nossa cabeça porque a gente acha que o oral vai demorar demais, não vai resolver, e não é isso, tá? A gente tem a mesma eficácia. Disponível para a gente, então, dos corticoides orais, o classicamente utilizado, né, a prednisolona ou a prednisona, na dose de 1 a 2 miligramas por quilo por dia, a gente usa uma dose máxima de 60 miligramas, tá? A hidrocortisona é venosa e a metilprednisolona também venosa, tá? Na hidrocortisona, a gente usa de 2 a 4 miligramas quilodose a cada 4 a 6 horas, no máximo de dose de 250 miligramas. E a metilprednisolona, a gente vai usar entre meio e 1 miligrama por quilo por dose, a cada 4 a 6 horas, no máximo de 60 miligramas aí, tá bom? E o brometo de patrópio, tá? O brometo de patrópio, ou atrovente, é um agente anticolinérgico, que vai promover também uma broncodilatação, porque ele relaxa a musculatura brônquica, tá? Quando associado ao beta-2 agonista, então não sozinho, então a gente vai usar atrovente e berotec junto, tá? Ele pode levar a um resultado melhor, uma melhor resposta aí na ação broncodilatativa
vasodilatadora, tá? Diminuindo em muito a taxa de hospitalização. A gente vai considerar usar atrovente ou hipatrópio, né? Quando a gente tiver um paciente que tem um caso grave de asma, tá? Ou, às vezes, um moderado que não tem resposta, a gente vai ver isso no fluxograma, tá? Lembrar de quando a gente for usar, primeiro usar o beta-agonista para depois usar o hipatrópio, tá? A gente não deve ultrapassar um uso aí nas primeiras 2 a 3 horas de crise, porque o tempo prolongado do uso do hipatrópio não mostrou benefício em redução da internação hospitalar, e ele também tem eventos adversos, tá? Boca seca e por aí vai. E o sulfato de magnésio, tá? O sulfato de magnésio é uma medicação cada dia mais utilizada no controle da exacerbação asmática, é indicado para os casos graves, tá? Que não respondem à nossa terapia de primeira linha, então que não responderam ao beta-2 agonista, corticoide associado e hipatrópio, tá? Obviamente, porque ele tem múltiplos eventos adversos, tá? Incluindo hipotensão. A gente administra em dose única, tá? E o que foi notado é que uma administração em dose única pré-hospitalar diminui a taxa de admissão hospitalar, além de melhorar a função pulmonar, tá? Ele é utilizado aí na sala de emergência porque o paciente precisa ser monitorizado, tá? Hipotensão, náusea, rubor facial são um dos eventos adversos mais comumente encontrados, e aí a gente vai tratar como a gente trataria uma hipotensão com 10 a 20 ml por quilo de soro fisiológico aí em 30 minutos, tá? Se eu tive uma hipotensão, eu posso tratar essa hipotensão e tentar de novo o sulfato de magnésio, só que de uma forma mais lenta, tá? Hoje o que se tem se discutido muito e iniciou uma recomendação, esse slide não é meu, mas eu achei ele excelente, tá? Tá disponível aí para vocês na internet, é o uso do sulfato de magnésio contínuo nos pacientes de asma grave. Então a gente vai fazer uma solução, e essa solução a gente vai correr em 4 horas. É a mesma dose que eu faria de uma maneira mais rápida, só que aqui contínuo em 4. Então, eu usaria 50 miligramas por quilo por hora, por 4 horas, tá? No máximo aí, de 8 gramas de sulfato de magnésio. Tem um exemplinho aí de como fazer essa formulação, tá? Mas a cada dia mais também a gente está começando a usar o sulfato de magnésio contínuo, tá? Só lembrar uma coisa aqui, que o sulfato de magnésio, ele mostra benefício, tá? Para as crianças maiores de 5 anos, tá? Nas crianças menores de 5 anos, a gente tem uma qualidade de evidência ruim, então tenham muita cautela para utilizar nesses pacientes, tá? Usem tranquilamente nos acima de 5 anos e nos abaixo de 5 anos vamos individualizar bem aí o uso desses pacientes. A gente vai reservar só para os pacientes bem graves, tá? A aminofilina e a teofilina, que se a gente perguntar para os nossos pais, eles vão falar que conhecem, a gente não vai ver, tá? Elas não são mais utilizadas no manejo da exacerbação asmática, tá? Tem uma eficácia muito ruim e um perfil de segurança muito baixo. Então, são medicações não utilizadas atualmente. E a epinefrina ou adrenalina também não tem a sua indicação, tá? Ela pode ser utilizada quando, associado à crise de asma, vocês têm uma anafilaxia e um angioedema, tá? E aí a gente vai utilizar por esse motivo, ok? Então, vamos falar do manejo propriamente dito da crise. Joãozinho chegou, eu examinei o Joãozinho, é uma asma, defini, vou classificá-lo pelo score de PAS, e aí se eu tenho um paciente que tem uma crise leve ou um PAS menor que 7, eu vou começar oxigênio para manter uma saturação acima de 92%, que a gente já falou, e o beta-2 agonista. Se o paciente tem menos de 5 anos, eu vou começar 2 a 4 jatos, tá? A cada 20 minutos, 3 vezes. Se ele tem mais de 5 anos, eu posso fazer de 4 a 6 jatos de 20 em 20 minutos, tá? Também 3 vezes, esse é o nosso ataque. Podendo, gente, chegar a 10 jatos de 20 em 20 minutos, 3 vezes, tá? Nos casos leves, vocês não vão precisar chegar a tanta dose de salbutamol. Então, com esses 2 a 4 jatos para os menores de 5 e 4 a 6 jatos para os maiores de 5, vocês vão conseguir uma resolução de crise, em geral, adequada, tá?
Para os pacientes que não melhoram depois que a gente tentou essa primeira terapia com beta-2, ou são aqueles pacientes que já chegam com uma história de exacerbações frequentes, a gente deve já começar o corticoide sistêmico, que no caso é a prednisolona ou a prednisona, tá? Se eu tenho uma crise moderada, então um PAS entre 8 e 11, eu vou começar a oxigenoterapia para os pacientes para manter uma saturação acima de 92%, e aí o beta-2 agonista eu vou usar para os menores de 5 anos 4 a 6 jatos, e aí para os maiores de 5 a 10 jatos, tá? Então aqui a gente vai aumentar a quantidade de jatos do beta-2 agonista, claro que individualizando aí vocês vão ter que ver o quanto que o seu paciente vai precisar, tá? Aqui, a gente já administra o corticoide sistêmico na primeira hora. Então, o paciente chegou, classifiquei corticoide na primeira hora, tá? E eu vou administrar o brometo de Patrópio ou Atrovent se ele tiver uma resposta pobre ao que eu fiz. Então, não respondeu adequadamente ao beta-2 agonista no ataque, eu posso fazer o ipatrópio. A dose é de 4 a 8 jatos, de 20 em 20 minutos, 3 vezes. Também é feita em forma de ataque. Tá? E as crises graves, a gente vai fazer a oxigenoterapia para manter saturação acima de 92, o aumento dos jatos que vocês já viram na moderada, o corticoide sistêmico, tá? E caso a gente precise, via venosa, e aí a gente vai pensar já no ipatrópio, e se o paciente não teve resposta, mesmo com a otimização do beta-2 agonista, a gente vai fazer o sulfato de magnésio, que a gente também já conversou. Se eu não tenho uma resposta adequada, esse paciente precisa de uma unidade de terapia intensiva, às vezes para fazer uma ventilação não invasiva, às vezes para repetir dose de sulfato de magnésio, completar a dose, tá? Então, a gente vai acabar transferindo este paciente para uma unidade de terapia intensiva, ok? Aí ele sai do nosso pronto atendimento e vai para o CTI. Exames complementares. Quando que eu vou pedir exame na asma, tá? Raio-x de tórax. Não vou pedir, tá? A gente não deve fazer raio-x de tórax de rotina nos pacientes com asma, tá? Muito porque as alterações, eles raramente vão nos dar informações, e essas alterações que são típicas da exacerbação asmática podem confundir vocês em pensar em um quadro bacteriano, tá? Ou um quadro infeccioso. A gente só considera fazer raio-x de tórax nos pacientes com asma quando eu tenho uma ausculta inesperada, quando eu suspeito aí de uma complicação. Aí sim a gente vai fazer raio-x de tórax, tá? Hemograma e PCR, do mesmo jeito. Também não estão indicados rotineiramente, a gente tem uma doença inflamatória aqui crônica, né, exacerbada, e aí a gente vai fazer para aqueles pacientes que têm caso, assim, de uma suspeita importante de uma doença bacteriana. Aí sim a gente vai avaliar o hemograma e o PCR para nos ajudar a decisão terapêutica desses pacientes, tá? Atenção, gente, lembrar que o uso de corticoide, tá, pode levar a uma neutrofilia. Gasometria arterial, apesar de eu saber que todo mundo adora gasometria arterial, já sabe ver, né, CO2, PO2, a gente raramente vai fazer gasometria arterial num paciente com asma, tá? Ela está reservada aos pacientes com quadros graves, com saturação de oxigênio baixa, tá? E que não estão respondendo às terapias iniciais, até para a gente pensar nessa ventilação não invasiva, tá? A alcalose respiratória, ela pode estar presente num quadro inicial, tá? Que vai melhorar depois da terapia, justamente porque eu tenho uma taquipneia, tá? E a acidose respiratória, que seria um CO2 alto, a gente vai achar mais tardiamente nesses pacientes. E aí eu tenho um pior prognóstico quando eu tenho uma acidose respiratória associada ao meu quadro de exacerbação, tá? O peak flow, que vocês usam muito no posto, aqui na emergência, quando o meu paciente tem capacidade de fazer o uso do peak flow, então, em geral, em crianças acima de 6 anos, tá? E seria interessante que a gente soubesse qual era o nível de obstrução desse paciente previamente. Mas ele acaba quase não, ele acaba não sendo utilizado aí
na prática clínica nos setores de emergência, tá? Então, só para a gente fazer uma lembrança de tudo que a gente falou, nós temos aqui o protocolo de asma da Prefeitura de Belo Horizonte. Ele é um protocolo que a gente chama de protocolo colaborativo, tá? Então, ele é utilizado em todas as unidades de assistência de emergência da Prefeitura, UPAs, Hospital João Paulo II e Odilon Berens, tá? Então, o paciente chegou com um quadro de asma, primeira coisa, avaliação inicial, né? Determinar qual é o score de gravidade deste paciente, tá? Se o paciente tem menos de 2 anos, provavelmente não é asma, né, pessoal? Lembrar aí dos lactentes, tá? Lactentes sibilantes. Determinei o score de gravidade, aí eu vou definir se eu tenho uma crise leve ou uma crise moderada. Se a crise é leve, oxigênio para saturação de quanto mesmo? 92%. 92%, tá? E aí eu vou fazer o salbutamol, qual dose? 4 a 6 jatos. Gente, bom que o Vinícius já tá fera, ele já até sabe que eu vou chamar ele, então ele já até responde, né, Vinícius? 20 minutos. Isso, tá bom? E aí vocês vão decidir baseado na idade dos pacientes de vocês. Avaliam a resposta após 30 minutos, né? Ou a gente completa ataque, repete aí, ataque completa, né, gente? O ataque, depois avalia se vai repetir. Se não respondeu, a gente considera a prednisolona, tá? Se ele não respondeu, a gente pode manter o beta-2 de 1 em 1 hora, e aí, se ele responde, ele pode, depois, obviamente, de se passar esse beta-2 para 4 em 4, ele pode ir para a casa dele. Se ele não responde, aí ele vai para o fluxo de crise de asma moderada e a gente vai avaliar o uso de hipatrópio, tá? Então, o paciente chega, avalia o PAS, asma leve ou moderada, na moderada a gente já começa o corticoide, na leve, a gente primeiro avalia o salbutamol. Não respondeu na moderada, vai para hipatrópio. Não respondeu na crise leve, corticoide. Não respondeu hipatrópio, a gente já trata como uma moderada, tá bom? E aí, a crise grave, que é quando a gente vai ter um paciente aí que às vezes vai precisar de terapia intensiva. Então, primeiro eu avalio. Oi? Bom dia, desculpa te interromper. Oi? Diga. É porque você passou muito rápido, eu não consegui ler e escutar ao mesmo tempo. Então, vamos lá, Lulu, de novo. Então, vamos lá. Chegou o paciente, vamos classificar o score de PAS. Classificou crise leve. Crise leve, primeira coisa, avaliar a saturação. Se abaixo de 92%, oxigênio, tá? Associado a essa avaliação da saturação, salbutamol, nossa primeira linha de tratamento. No menor de 5 anos, 2 a 4 jatos. No maior de 5 anos, 4 a 6 jatos. Avalio a resposta em 30 minutos. Beleza, respondeu. Ótimo, vamos manter aí o beta-2, tá? Não, tá respondendo ainda, né? Não tá bem, a gente completa esse ataque, tá? Não respondeu, a gente vai fazer corticoide. Então, é tudo assim, não responde. Se responde, ótimo, sai do fluxograma. Não responde, a gente vai andando. Então, não respondeu a prednisolona na dose de 1 a 2 miligramas por quilo, tá? Ou se o paciente tem uma crise leve e tem uma história de sintomas repetidos aí de asma, tá? Avalia a resposta. Respondeu? Ótimo, a gente vai espaçar e avaliar a alta médica. Não respondeu? A gente pode até repetir o ataque, manter o beta-2 de 1 em 1 hora e deixar esse paciente no hospital. Avalia a resposta. Se não respondeu, a gente avalia hipatrópio, tá? Na moderada já muda. Oxigênio para manter saturação acima de 92, salbutamol, aí eu já aumento o número de jatos, né? Eu vou para 4 a 6 jatos em menor de 5 anos e 5 a 10 jatos nos maiores de 5 anos. Vou repetir a cada 20 minutos naquele nosso ataque na primeira hora. Mais o corticoide. Então, aqui já entra os 3, oxigênio, salbutamol e corticoide, tá? Se não responde, hipatrópio. Também na forma de ataque. 4 a 8 jatos de 20 em 20 minutos. Em 1 hora, então, a gente repete 3 vezes. Se ele não responde, a gente vai considerar ele como asma grave e muda o fluxograma. Se ele responde, a gente pode espaçar o intervalo desse beta-2, por exemplo, de 1 em 1 hora, mantém esse paciente em observação.
e ver como ele vai evoluir, vai espaçando esse beta-2 até 4 em 4 horas para ele ter condição de ir embora, tá? Dependendo aí do paciente, você pode pensar em considerar uma manutenção de patrópio. Só lembrem que patrópio por muito tempo não provou benefício, tá? Se você não está tranquila com esse paciente, você interna ele e observa ele mais um tempo, tá? Lembrar, gente, que o corticoide a gente usa entre 3 e 5 dias, seja intra-hospitalar, seja no domicílio, tá? Beleza? Agora foi? Agora foi, obrigada. Beleza. Lulu, lembrar então que você tem um tempo de 240 minutos para ter feito isso tudo que eu falei, desde a hora que seu paciente chegou aqui, tá? Então, o paciente chegou, gente, em 30 minutos ele já está com beta-2, em 60 minutos já usou corticoide, já estou pensando em patrópio, em 120 minutos eu já fiz patrópio, já decidi se ele vai ficar ou se ele é asma grave, em 240 minutos eu já decidi se eu internei, para onde que esse paciente foi, ou se eu já estou tratando ele como asma grave. Então, é bem rápido a avaliação desses pacientes, tá? Ô, Mariana, só para fechar aqui a questão da crise moderada. Então, o corticoide, nesse primeiro momento, ele vai ser só na primeira hora, né? Se eu precisar usar o ipatrópio, eu não vou estar usando a prednisone. Vai sim. Paciente, eu vou continuar usando. A ESME moderado, ó. Moderado. O paciente chegou, você vai fazer 3 coisas. Oxigênio, se a saturação estiver abaixo de 92. Isso. Salbutamol e corticoide. Pronto, fez os 3. Fiz os 3, mas o meu paciente ainda não melhorou, ou ele respondeu parcialmente, eu vou fazer hipatrópio. Então, ele já recebeu o corticoide. A prednisolona, a gente dá ela de 24 em 24 horas. Então, você não repete prednisolona. Você deu uma vez, você só vai dar no outro dia. Tá, entendi. Entendeu? Se você decidiu por um corticoide parenteral, a metil ou a hidro, aí você tem que prescrever na frequência que você quer, por exemplo, de 6 em 6 horas. Tá? Entendi. Beleza? Beleza. Então, Mano, só para falar um negócio, já que o Sofia entrou nesse assunto, igual você está falando, que é um paciente moderado e tal, e aí ele não respondeu ao brometo. E aí eu já passo para o manejo de crise grave, ou eu continuo no brometo, o paciente vai melhorar? Tipo, tem como ele evoluir? Se ele não respondeu ao ataque do brometo de patrópio, você vai tratar ele como crise grave. Já passa para o grave. Já passa para o grave. Tá. É bem dinâmico, bem dinâmico. Você pensa que aí em uma hora e meia, não, 2 horas, você já decidiu se esse paciente é grave ou não. Na verdade, você decidiu na hora que ele chegou, né? Mas eu digo em relação à resposta, tá? Às vezes você achou que ele era moderado, mas ele não está respondendo, então você vai considerar ele como grave. Entendi. Entendeu? Entendi. Beleza. Tá. Beleza. Tranquilo aqui, gente? Quem mais? Todo mundo entendeu? Então, beleza, tá? E aí, na asma grave, então, ou grave ou com risco de vida, né? A gente vai, mesma coisa, oxigênio para saturação acima de 92, salbutamol. E aí, gente, se o seu paciente é grave, não fica tentando 4 jatos para depois tentar 6, ou tentando 5 para tentar 10. Se o paciente é grave, é 10 jatos, tá? Então, já começa aí com uma dose boa de salbutamol. Repete a cada 20 minutos, 3 vezes, prednisolona e patrópio. Aqui vocês estão vendo que aí em 30 minutos eu já fiz tudo. Eu já fiz oxigênio, salbutamol, prednisolona e patrópio. Tá? Porque esse paciente é grave e ele tem risco de vida. Vou reavaliar esse paciente. Respondeu? Que ótimo. Né? Vamos aí avaliar... Vamos aí avaliar como que vai ficar a dose do beta-2 dele, se ele vai ficar na unidade de urgência mesmo, se ele... Para onde que ele vai? Vamos internar? Não vamos, tá? Posso espaçar esse beta-2 de uma em uma, se ficou tudo bem, ótimo. Se ele não respondeu, aí a gente, além de repetir o ataque de beta-2, tá? A gente também pode considerar repetir o ataque de hipratrópio, tá? E se ele não responde a essas 2 alternativas, a gente vai para o sulfato de magnésio, tá? Então, é assim, chegou salbutamol, ataque, reavaliei pós-ataque, não respondeu, posso fazer novo ataque e novo ataque de patrópio, tá? Não respondeu, sulfato de magnésio.
para fazer sulfato de magnésio, o paciente tem que estar monitorizado. Então, por exemplo, lá no Odilon, quem está indo no Odilon sabe que ele vai entrar para a sala de emergência, vai ser monitorizado, ligado no monitor, e aí a gente vai começar a fazer o sulfato de magnésio, que aqui no fluxograma está em 20 minutos, mas que existe aquela possibilidade de fazer o contínuo, tá? Avaliou a resposta, respondeu bem, que ótimo, né? Vamos aí avaliar quanto tempo de corticóide ele vai precisar, se daqueles 3 a 5 dias, ou às vezes este paciente que era grave vai precisar de um tempo maior, tá? Se ele não respondeu, vamos pedir uma vaga para ele para o CTI, para a gente ver se ele não vai precisar aí de medidas de suporte ventilatório, de preferência, medidas não invasivas, tá? Mas isso vai ser decidido lá no CTI e não na unidade de urgência, ok? Ítalo, ok? Jonathan tá no Ceará? Nem vi se o Jonathan tá aí na aula. Ok, Mari. Ô, Mari, perguntei uma coisa ali no chat, não sei se você tá vendo. Eu não consigo ver chat, gente. Quando a tela do computador tá assim, o Zoom não abre para mim. Ah, tá. Não, é só uma questão de conceito mesmo. O ataque, você considera ele depois que você completou as 3 vezes de 20, ou a primeira vez de 20 já é um ataque? Não, a primeira vez de 20 é uma dose, tá? Ah, tá. Então, quando você fala repetir, é porque você já fez as 3 vezes, aí você vai fazer novamente 3 vezes. Isso, mulher. Isso aí. Entendi. Tá? Então, ataque é essa questão da gente fazer, então, por exemplo, 5 jatos a cada 20 minutos e repetir ele 3 vezes. Pronto, isso é um ataque. Tá? Tá bom. Beleza. Quem mais? Tranquilo? Então, tá bom. Quando, então, eu vou chamar o intensivista aí? Quando que eu vou pedir uma vaga em CTI? Tá? Uma coisa a gente já sabe, quando o paciente tem uma resposta ruim às medidas broncodilatadoras, tá? Se eu fiz gasometria, quando eu tiver um paciente que tem uma PaO2 menor que 60, ou uma queda da saturação abaixo de 91, mesmo em uso de oxigenoterapia, e aí, no caso, qual que é o dispositivo que oferta a maior quantidade de FiO2 ali na nossa prática clínica? Quem lembra? A máscara com reservatório? Isso, então a máscara com reservatório, né? Se a gente já ofertou a máscara com reservatório no nosso fluxo máximo de oxigênio, ele continua saturando mal, ele precisa ir para o CTI, tá? Se ele tem uma PaCO2 na gasometria arterial maior que 40, se ele tem exaustão ou falência respiratória, se seu paciente está evoluindo com confusão mental ou sonolência, ou seja, ele pode estar ficando narcótico, né? Se ele tem inconsciência ou parada respiratória. Esses pacientes todos precisam ir para o CTI. Não demorem a pedir o CTI, gente. Se o paciente está evoluindo mal, é melhor que ele vá para o CTI, melhore e tenha alta do que a gente ficar atrasando essa internação aí no centro de terapia intensiva, tá? As indicações de intubação de asma. A gente nunca quer intubar um paciente de asma, tá? O paciente de asma, ele chega ele consegue chegar no seu equilíbrio. Quando vocês decidem intubar o paciente de asma, esse paciente, ele vai sair daquele equilíbrio e ficar aí na mão de vocês, tá? É muito difícil ventilar um paciente de asma. Então, a gente vai intubar, assim, na última opção, tá? As indicações são, então, a fadiga respiratória, alteração do nível de consciência, acidose respiratória, bradicardia ou sinais de instabilidade hemodinâmica e uma hipoxemia, caracterizado por PaO2 menor que 60, com um FiO2 maior que 60, tá? E uma PaCO2 maior que 55, ou uma elevação de 5 milímetros de Hg na primeira hora, tá? Mesmo assim, a gente ainda acaba tentando uma ventilação não invasiva para esse paciente, ok? E era isso tudo que a gente tinha para falar de asma. Asma extremamente prevalente aí no nosso 7º período, nos setores de urgência, tá? Doença que leva a óbito se inadequadamente tratada, tá? E a gente tem muita coisa para fazer para esse paciente, então a gente tem que seguir aí os nossos guides com fluxogramas para a gente tratar o paciente da forma mais adequada possível, ok? Dúvidas?
Mari, eu tenho uma dúvida aqui. Na hora que você for explicar a indicação do PickFlow, tipo assim, por exemplo, eu tiver paciente moderado, aí eu fiz o beta-agonista, usei corticoide, aí eu tô pensando em ir pro brometo. Aí eu faço o PickFlow para ver se é indicado? É isso? Seria o objetivo? Recording stop. Não, você vai... Eu vou parar aqui só para não ficar pesado. Você vai fazer PickFlow, em geral, na urgência você não vai fazer, porque que você não vai ter disponível, tá? Você só vai fazer PickFlow para ele te ajudar a ver a resposta do seu paciente à terapia. Então, por exemplo, o paciente chegou, ele tem 7 anos de idade, tem uma asma que eu classifiquei no PAS como moderada. Aí eu fui lá, fiz o PickFlow, avaliei a melhor das 3 medidas, e aí fiz o beta-2 agonista. Aí eu faço PickFlow de novo, fiz um ataque. Aí eu faço PickFlow de novo, avalio a melhor das 3 medidas e comparo. Olha, ele responde ou não ao beta-2, olha, ele respondeu muito bem ao beta-2. É para isso que o PickFlow vai te ajudar, tá? Se você sabe a resposta prévia dele, o paciente já sabia o PickFlow prévio dele, a melhor resposta, e aí ele chega, e aí você faz o beta-2 e faz o PickFlow. Olha, ele consegue chegar na melhor resposta aí na minha primeira dose, então é um paciente que vai responder melhor. Então, você acabaria usando o PickFlow para isso, tá? Entendi. Beleza, Mari. Beleza? Obrigado. Nada. Johan, não tem nada aí de dúvida? Oi, prof. Não, por enquanto eu vou dar uma relida certinho, mas por enquanto tá tranquilo. Obrigado, prof. Tá bom, nada. Mariana. Ô, Mariane, eu te chamei, viu? Mariane. Eu não estava na aula ainda, professora. Eu estava na outra aula. Tu liga esse negócio aí e fica tomando café da manhã. Tô assistindo. Então tá bom. Quem ia perguntar? Deixa eu perguntar. Tem um score de Wood Dones, ele também é utilizado ou mais o PAS mesmo? Só o PAS. Atualmente, a recomendação é o PAS. Para asma, tá? Quando a gente for falar de bronquiolite, falar do lactente, aí a gente vai usar um outro score. Mas mais aí, a gente não tem um score bem definido, a gente acaba usando um score para esforço, para avaliar o esforço respiratório. Não assim tão completo quanto o PAS, tá? Então, em criança, a gente usa o PAS mesmo. Tá, joia. Obrigado. Nada. Mari, você falou que a droga oral e a venosa têm o mesmo efeito?